anterior e viveu também durante o período que foi instalado o terreiro de Santa Bárbara. Só que a Zefa Cebola era uma mulher pequena, magra, mas que tinha muitos poderes, tanto de benzimento como de fazer descobertas, né? Ela tinha realmente um conhecimento espiritual muito grande. Aí nós temos as outras mulheres. Nós temos uma cigana que vem perambulando de Manaus para cá e chega até Guajará-Mirim. Ela perambulava por todos esses espaços e aí ela chega à cidade de Porto Velho e é condenada também quando ela chega aqui e coloca homens para brigar, essa coisa toda. Então essa é uma outra mulher. E nós tínhamos mais dois casos, mulheres que viviam nos garimpos também, e tinha o caso também de uma barbadiana, né? Chamado Bebé Robert, que morava aqui na cidade de Porto Velho, e ela, no sentido de proteger seu filho, ela pega uma faca e esfaqueia o rosto de uma dona de um comércio, porque ela alegava que o filho dela tinha roubado. Então, nisso também estabelece ali uma relação muito grande de preconceito, porque a Bebé era negra, né? E ela vai ser presa e é condenada por deferir esse golpe no rosto da mulher. E isso tudo, a gente pega essa pesquisa toda que nós fizemos e a gente conversa com um autor amigo nosso de Sergipe, manda todo esse material para lá e ele transforma em dramaturgia. E resultou no espetáculo As Mulheres do Aluá, que aí também nós tivemos um trabalho de pesquisa junto à Rita Queiroz, contando a história das mulheres que viviam no Baixo Madeira e que, quando iam para as festas, faziam o aluá para que pudessem entrar num estado mais animado, num estado de embriaguez. Então elas bebiam o aluá para ir para o forró, para dançar, para festejar, criando assim uma atmosfera do encontro e de possibilidade. Então nós acrescentamos a essa história as mulheres do aluá, né, unido ao aluá, e os transforma num espetáculo chamado As Mulheres do Aluá. E essas mulheres do aluá, enquanto espetáculo, é feita uma ficção, é ficcionado. Então essas mulheres, elas vivem numa condição de mulheres de pedra, e aí uma vez por ano elas saem para festejar, contar suas memórias e tomar o aluá. E esse espetáculo ele já circulou pela Petrobras, indo à cidade de Boa Vista, passando por Boa Vista, também no Amapá, onde fez uma circulação interessante lá com o público, né? E também receber um incentivo para circular dentro da região. Recentemente, no final de 2015 e agora no início de 2016, nós fomos contemplados pela curadoria do Sesc Amazônia das Artes. Nós vamos fazer agora em 2016 11 capitais, apresentando o espetáculo As Mulheres do Aluá e circulando, levando essa nossa história, a história dessas mulheres. Então assim, o que a gente tem feito é esse trabalho de investigação, contar a nossa história, levar essa nossa história, universalizando esses temas, para que também as pessoas que estão lá do outro lado, as pessoas que querem ver essa história, possam entender e compreender do que a gente está falando. O teatro, realmente, ele tem essa dimensão, e o teatro é capaz de transformar, de promover a cidadania. Então nós fizemos um esforço muito grande para construir uma sede onde nós pudéssemos fazer um trabalho tanto de desenvolvimento artístico dos nossos alunos, dos nossos atores, né, como também promover o acesso à formação de teatro. Em mais de 5 anos nós já tivemos a passagem
por lá de mais de 5.000 pessoas, aprendendo técnica, utilizando essas técnicas para as diversas atividades que elas exercem. Então, muitas vezes a gente abre o primeiro módulo e sempre diz para as pessoas, né? Se você conseguir se desenvolver lá na sua profissão ou na sua atividade que você exerce, já é um bom começo para a gente. Porque o importante é isso, é a gente se tornar cidadãos e cidadãs cada vez melhores para que a gente possa viver num mundo melhor, né? E sempre a gente também fala para os alunos, a gente desenvolvendo a cidadania cultural já é um bom negócio para a gente. Então a gente tem o foco do teatro, desenvolver, de formar atores, formar atrizes, mas a gente também tem essa preocupação da formação do cidadão, que é muito importante, porque se a gente não caminhar nessa perspectiva, nós teremos bons atores, boas atrizes, mas não teremos público, não teremos pessoas com sensibilidade para ver uma obra, assistir um espetáculo. Então, essa é uma das dimensões também do nosso espaço. Nós temos vários projetos que funcionam lá dentro, inclusive interligado à Funarte. Nós temos, nesses últimos 4 anos, recebido um recurso de manutenção da sede da Funarte, através do prêmio Miriam Muniz, de manutenção. Também nós temos, junto à Funarte, estamos num catálogo internacional de residência artística. De vez em quando a gente recebe um estudioso para que a gente possa estar fazendo esse processo de residência e de vivência e intercâmbio. Também temos um trabalho junto ao Itaú, em função do prêmio Rumos que nós ganhamos. A gente tem uma conexão muito grande com o Itaú, de trocas e de experiências com o grupo. E também nós fazemos um trabalho de receber grupos parceiros e também ir na sede desses grupos parceiros espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós somos um ponto de referência também para a troca com esses grupos que vêm tanto apresentar aqui também como pesquisar algum tema, algum assunto que eles acham importante. Dentro do espaço, como eu já falei, a gente mantém uma biblioteca especializada em teatro, com muitos livros e registros, né, da história do teatro de Rondônia, do Brasil e do mundo. É um lugar onde há uma frequência muito grande de pessoas pesquisando. Inclusive, nós temos também uma aproximação com o curso de teatro da Universidade Federal de Rondônia, onde de vez em quando eles fazem um trabalho de extensão lá, tanto exercitando os alunos no nosso teatro, como também fazendo pesquisa. Então isso também deu uma qualificação, melhorou muito a nossa relação com a universidade. Temos também um trabalho de aproximação com os festivais, tanto nacionais como internacionais. Nós participamos constantemente dessa discussão das políticas dos festivais, que para nós também são momentos de possibilidade de trocas com quem está na cena. E além disso, a gente tem também o nosso QG de produção, onde a gente produz alguns grupos que por aqui passam, né? Grupos que têm interesse em vir apresentar, entrar nesse circuito. A gente está sempre se relacionando. Nós também mantemos contato com o Fórum Amazônico de Teatro, fazendo esse intercâmbio, participando da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que hoje é o maior movimento de teatro organizado no Brasil. Também participamos das políticas públicas no âmbito do Ministério da Cultura, junto aos colegiados setoriais. Inclusive eu sou membro do colegiado setorial de teatro e também entendemos que a gente precisa ampliar essas ações das políticas públicas para que a gente também possa ter, além das garantias, né, de acesso, ter também a garantia de recursos públicos, financeiros, para que eles possam financiar não só as ações do grupo que eu participo, mas de outros grupos
e de outras atividades culturais que são importantes. Também nós não podemos viver numa ilha, né? Então acho que hoje nós temos essa deficiência ainda, mas acho que já avançou muito. Rondônia hoje tem uma nova cena, um novo panorama. Porto Velho, a cidade de Porto Velho especialmente, ela entrou na cena nacional. Hoje Porto Velho é um roteiro de todos os grupos que colocam um projeto tanto na Lei Rouanet como em editais públicos, coloca Porto Velho como sendo um roteiro de apresentações, dado a esse grande público que nós temos, né? Tanto os espetáculos de rua como os espetáculos de palco. Hoje a nossa realidade cultural é bastante diferente também. Hoje nós temos um complexo com esses aparatos culturais, como o Teatro Palácio das Artes, o Teatro Guaporé, o próprio Teatro do Sesc, que sofreu uma reforma e hoje é um equipamento bom também. Nós temos aqui o nosso teatro, anfiteatro, creio que a gente chama de Arena, né, Madeira Mamoré, que é um espaço maravilhoso para as artes públicas e especialmente para o teatro de rua. Nós temos as nossas praças também com bastante possibilidade em todos os lugares, né? Nós fizemos várias circulações e grupos de fora que vieram, tanto na Zona Leste como na Zona Sul. Nós temos lugares que têm grandes possibilidades de acontecer o teatro e de acontecer a arte. Então, assim, eu vejo essa cena, tanto a cena de hoje como a cena de amanhã em Porto Velho, como uma cena muito potente. E no estado a gente vê também outras cenas, como a Praça de Cacoal, onde eu trabalhei com teatro. Ji-Paraná hoje tem uma cena muito boa. Nós tivemos recentemente lá fazendo 2 apresentações, tanto dentro do Teatro Dominguinhos, como na praça em frente do teatro, as 2 cenas totalmente lotadas, né? Muita gente assistindo, o teatro estava lotado e a praça lotada para ver os 2 espetáculos. Tem uma política do Sesc também de interiorização. O ano passado o Sesc fez 52 municípios com um espetáculo circulando nessas cidades. Esse ano tem a proposta de levar para Ji-Paraná toda a programação do Sesc Amazônia das Artes. Então vai acontecer, até em função dessa grande demanda que está vindo de lá para cá, né? E a gente tem acompanhado e visto isso. Tem público, tem espaço e tem muitas possibilidades. Então eu acho que é isso que tem que acontecer, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu tenho assim... Eu tinha um desejo muito grande, quando eu morava em Cacoal, de vir para Porto Velho. E o meu desejo maior ainda, eu conversava muito com o Jango e com a Ângela, que era morar nas Pedrinhas. Hoje eu moro nas Pedrinhas, tive a sorte de construir um espaço cultural lá, importante, né? Somando com os espaços culturais que nós temos lá, nós temos a Rádio Farol, nós temos ali aquele complexo que liga o Sesc, o Teatro Estadual, né? E nós temos ali muitos músicos, escritores. Então ali formou um grande centro de intelectuais, bibliotecárias, que moram ali pertinho, que eu não vou nem citar o nome, que são patrimônio da cidade, que moram por ali. A gente tem essa possibilidade de estar num lugar onde tem essa junção, né? Nós temos bons músicos, o Bado mora ali por perto também. E assim, não desmerecendo os outros lugares, mas era meu sonho. E quem sonha tem que um dia realizar. Só que do meu sonho, eu não tornei ele somente um sonho, tornei uma realidade e também divido com outros bairros, com outros lugares e outras cidades, porque eu acho que isso que é fundamental. Não só na cidade de Porto Velho, também como nas cidades ribeirinhas também, nas localidades, nos distritos, né? Eu acho que isso é o que a gente pode fazer. E assim, muito feliz em função desses acontecimentos. Mas o esforço é grande, né? Como dizia Fernando Pessoa, o esforço é muito grande. A gente não fica parado, nunca. Está sempre perturbando o Ministério da Cultura, esses institutos que existem aí pelo país afora, perturbando no sentido de a gente conseguir recursos, conseguir apoio para que a gente possa realizar todas essas atividades, né? A gente está num grupo no Brasil muito grande
discutindo essa questão do teatro como um direito, da arte como um direito, né? Eu acho que voltar, ir na direção do passado é muito remota essa possibilidade. Eu acho que a gente está tendo um momento muito importante. Eu acho que a gente tem muitas coisas para melhorar. Nós temos que possibilitar que as pessoas leiam mais, né? Que a gente tenha um consumo permanente de livros, de bons espetáculos, porque isso vai alterando a realidade, isso vai modificando as pessoas, né? Ouvir uma boa música, ter a possibilidade de ir num teatro bem equipado, assistir um bom espetáculo, isso tem que fazer parte do nosso cardápio, né? E eu acho que hoje a gente está dentro de uma configuração na cidade de Porto Velho, que a gente tem esses equipamentos culturais que dão essa possibilidade para a gente, mas ainda a gente tem que fazer muito mais. A gente tem que criar programas de circulação desses espetáculos, dessas atividades culturais nos bairros, nos distritos. A gente tem que fazer essa fruição, a gente tem que fazer com que isso ganhe potência todos os dias, né? E eu acho que aí a gente começa a ter uma questão que a Constituição assegura a todos, que é o acesso à cultura e a promoção dessa cultura. Então, assim, eu tenho andado muito em quase todo o país, são raros os estados que eu não conheço, e tenho visto que o trabalho que a gente vem fazendo, mesmo que é um trabalho ainda que carece de financiamento público, que carece de apoio de empresas, a gente tem um trabalho aqui muito intenso e que vai revelar um futuro impressionante, vai revelar um futuro promissor para todos nós. Eu trouxe aqui um mestre, a Miedade, está na rua do Rio de Janeiro, e ele escreveu um texto sobre a cidade de Porto Velho, com essa perspectiva de futuro, dessa planície que há e desses horizontes que vão surgir no futuro em Porto Velho e em Rondônia. Eu acho que aqui é o lugar em que a gente encontra no outro a humanidade. E encontrar a humanidade é um lugar de instalar e de construir todo o procedimento artístico. Eu não faço teatro, eu não faço arte para mim, eu faço para as pessoas. E se não tem as pessoas, para quem que eu vou fazer? Né? E para que fazer? Para que gastar tanta energia, tanto esforço, né, se não tem o outro que dialoga com você? Outro dia, eu fui ali no Ulisses Guimarães, estava lá no bairro, lá, e fui lá no posto de saúde fazer um procedimento. E a menina da recepção falou assim: você é o famoso, né, o ator, o Chicão Santos. Aí eu fiquei lá conversando com ela e fiquei impressionado em função dela nomear, né? Porque quando é uma outra pessoa é muito fácil, um político, tal, mas ela nomear assim com a simplicidade e falar: você é um ator. E como a gente vem fazendo uma construção de discutir a cidade, o público e o próprio teatro que nós fazemos, aí a gente começa a entender e compreender de que o nosso trabalho está tendo um sentido nessa relação com as pessoas, está tendo um sentido nessa perspectiva de construção da cidadania cultural, né? Então, quando a pessoa reconhece que esse artista que que trabalha nesse ofício, e ela identifica claramente isso nos leva a crer que o nosso trabalho está valendo a pena. Então, eu acho que todo esse esforço, que não é só meu, mas é de muita gente, e também as pessoas que aqui também começaram a fazer teatro, como a dona Labib, que nos anos 40, até os anos 60 fez teatro aqui e viveu até recentemente com 100 e poucos anos. O trabalho, a semente que ela plantou, hoje é colhido, hoje é de um processo de somatória mesmo, né? O trabalho que Ângela Cavalcante fez, o trabalho que o Bedotti fez e que fazem ainda, né? O Fernando Benicasa, Churuca, Juruna, Vrena, tantas pessoas, né, que aqui estiveram e que estão ainda, que estão fazendo com que essa cidade se transforme uma cidade melhor para todo mundo.
Então, assim, eu vivo aqui com a minha família, tenho minha casa, tudo aqui, tudo que eu tenho aqui, tudo que eu construí é aqui, essa construção, né, da minha vida aqui. A minha família permanece aqui, minha esposa trabalha comigo, que ela é atriz também. A minha filha não quis seguir, uma das minhas filhas vive na Irlanda, fazendo um processo de intercâmbio. Eu perdi com isso, porque ela que cuidava das redes sociais e toda essa parte de mídia, eu perdi, mas é o sonho dela, o desejo de aperfeiçoar o inglês e também desenvolver o estudo dela tendo essa perspectiva. E a outra trabalha como odontologia, né, odontóloga, está aí se realizando na sua profissão. Também nunca impus nada a ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade e o livre-arbítrio de escolher o que quer, né? E eu acho que quando a gente trabalha isso com jovens, eles se sentem bem à vontade de escolher. Muitas vezes, no início, quando eu comecei a trabalhar nesse processo de formação, eu tinha uma preocupação quando ali de 20 pessoas, 5 saíam, tal. Isso me preocupava. Hoje não, eu fico feliz porque a pessoa atingiu a meta dela e cumpriu aquilo, segue a tua vida. Tem até uma experiência de um empresário aqui de Porto Velho que entrou no curso de teatro, levou 2 funcionários dele porque ele queria, com as técnicas de teatro, se desenvolver, aperfeiçoar tanto o atendimento público, essa coisa toda, essa relação toda. E engraçado que ele fez um módulo e no segundo módulo ele falou: tá bom, muito bom aqui com os funcionários, tudo, já mudou a relação lá deles, só que eu vou continuar. E ele continuou e até hoje ele continua fazendo teatro. Eu acho que isso é legal, importante, porque eu acho que a gente tem que também eliminar da nossa cultura algumas questões que ficaram mal resolvidas. Por exemplo, muitas jovens fazem teatro, fazem música, fazem todo tipo de arte, aí casa, para de fazer tudo, como se o casamento fosse uma amarra para a pessoa não se desenvolver. Então eu acho que a gente tem que ter esses nós ainda para desatar, que faz parte da nossa cultura, faz parte de um padrão cultural em que deve ser disseminado, exterminado mesmo, para tirar esse conceito, né? Hoje, com a expectativa de vida aumentando, as pessoas com 70 anos estão começando a fazer teatro, começando a fazer universidade, começando a fazer dança, né? As universidades estão aí, estão comprovando isso. Agora imagina um jovem de 17 anos, casei, aí para de fazer tudo e vai ser motorista de fogão. Dá licença, ninguém merece, né? Eu acho que o mundo está ensinando isso, o mundo está criando essas novas dimensões em que nós temos que estar a cada dia se aperfeiçoando, cada dia se melhorando, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila em questões de relação mesmo, de aperfeiçoamento. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um encontro chamado Encontros Possíveis com a companhia acho que mais antiga do mundo, que é a Odin, e também com o mestre da Índia. E lá estava Eugênio Barba, a Júlia, que é da companhia Odin, e esse mestre indiano, e nós conversando, e aí eu vendo algumas das dificuldades que é justamente na hora da gente não ter um segundo idioma, a gente não ter uma compreensão de uma outra língua, como dificulta. Por sorte que o Bruno, que é aluno do Tapiri e hoje faz parte do Imaginário, fala muito bem inglês, e aí foi ótimo. Inclusive ele chegou lá como aluno da oficina e se tornou intérprete do mestre, e assim, uma felicidade muito grande, mas a gente vê que isso também nos impede, essa questão da língua. Então é um esforço que a gente tem que fazer diariamente, estar aprendendo novas línguas, estudando muito, né? Porque isso abre um caminho e possibilita a gente estar próximo desses encontros. Também uma preocupação nossa, e que foi motivo agora do Emergência no Rio de Janeiro, um encontro grande também que nós participamos, é com a língua espanhola, né? Nós somos região de fronteira
e poucos alunos, ou nas nossas escolas, poucos ensinam o espanhol. E eu, por exemplo, que fui ao Peru fazer uma conexão com os grupos de teatro de rua, eu vi também essa dificuldade da gente se estabelecer, de estabelecer o contato mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento, principalmente nesses estados que são estados que fazem fronteira com diversos países, a gente tem uma preocupação com essas línguas. Então, eu acho que é fundamental a gente ler muito, e quem faz teatro tem que ler muito, porque nós representamos todas as profissões. E quando eu vou representar um médico, eu tenho que ter conhecimento